O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele afirmou que investigações apontam a suspeita de que o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, ele utilizou, Celestino, a estrutura do governo federal para desviar presentes de alto valor oferecido a eles pelas autoridades estrangeiras. Celestino, essas informações do ministro se baseiam então no relatório da Polícia Federal e serviram de base para a decisão que autorizou a operação deflagrada nessa sexta-feira, que cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados ao ex-presidente, naquele caso das joias enviadas às autoridades sauditas. Operação Lucas 12, 2, capítulo 2. Abre aspas. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, se o Bolsonaro pegou as joias, vendeu e fez dinheiro com ela, que pague. Se foi o Cid, que ele pague. Agora, se o ministro está fazendo esse burburinho e for mais uma ilação dele, como que fica? Quem que vai julgar o ministro Alexandre de Moraes? Mas aqui eu tenho um Twitter do Arthur Vigílio, que ele já foi embaixador no governo Fernando Henrique, depois ele foi ministro, chefe de gabinete. Fiquei feliz pelo ministro Alexandre de Moraes com seu gesto de libertar tantas pessoas sofridas e sem o melhor e maior direito de todos, que é a liberdade. Complete o gesto justo e libere os demais, ministro. Vire essa página de dor que Lula poderia ter preventivamente evitado. Tinha informações da ABIN e GSI. A respeito do 8 de janeiro? Exatamente. Vai lá, Emerson. E tudo isso ele sabia porque ele, como ministro, ele tinha esse acesso. Como embaixador, ele tinha esse acesso. Todo esse imbróglio, e parece que não tem nada a ver com as joias, tem sim, porque é o mesmo inquérito. O que será julgado daqui para frente vai ser a prisão do presidente Bolsonaro. E é tudo o que o Lula quer, é tudo o que a esquerda quer, é uma narrativa já construída desde a eleição do segundo turno, hashtag prisão para Bolsonaro, a mídia... 30 segundos, mídia, Emerson. Através da Rede Globo, através do consórcio, fazendo toda essa narrativa, criando uma informação falsa. Eu espero, eu acredito, eu confio que não seja verdadeira, mas em sendo que seja punido. Agora eu quero ver, em não sendo verdadeira, quem vai punir o imperador do Brasil? Edivaldo Magro, eu já passo a palavra para você te questionando o seguinte: a tendência está se caminhando para que esse atual governo coloque Bolsonaro atrás das grades, Jair Bolsonaro? Vamos olhar um pouquinho só pelo retrovisor e ver a história desse país como é triste, Você tem um ex-presidente que foi preso, depois você tem uma ex-presidente que foi caçada. Michel Temer. Agora você tem um ex-presidente envolvido em suposto escândalo de joias, em venda. Inclusive a empresa de leilão Fortuna tem todos os vídeos a respeito dos produtos que foram lá exibidos. É de uma tristeza absurda, que você tem um país mergulhado nesse nível de corrupção e que a gente não sabe o que vem pela frente, Os governos têm que ser um pouco mais responsáveis com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, e como bem disse o Celestino, até me surpreende a fala dele, que se houver pena, se houver crime, que se tenha a pena aplicada com todo o rigor. As evidências levantadas pela Polícia Federal em relação a essas joias são estarrecedoras. Hoje eu me ocupei um pouco dessas informações, li diversos sites, inclusive os sites que supostamente são de direita, de esquerda, está ali, são inquéritos, por exemplo, do 8 de janeiro, como bem lembrou o Celestino, está dentro desse conjunto de investigações. Também defendo, viu, Celestino, que as pessoas que continuam presas já deveriam ter ganhado a liberdade, e que respondam a esse processo de ações antidemocráticas, como queiram caracterizá-la, em liberdade. Mas é triste ver um país
mergulhado em tantas denúncias de corrupção. Governos que saem, governos que entram, continuam com pés atolados na lama, Thiago. Regiane, trazendo um pouquinho mais de informação para você também, hoje saiu uma notícia, hoje no período da tarde já, que a Polícia Federal agora vai convocar a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, para depor sobre esse caso das joias, que ganhou um novo capítulo, uma nova temporada. Parece que teve uma joia que foi com ela, né? Não foi bem explicada essa situação. Teve joia que foi para leilão, Então... É que dessa situação toda das joias, eu ainda não consegui entender o que é de bem pessoal, como presente pessoal, ou da federação, né? O que foi dado como presente. E porque eu penso que se é pessoal, né? Não sei. Então, acho que isso que precisa ficar bem entendido ali. Hoje foi colocado até o pai, né, do Cid. Está envolvido. Parece sim. que ele fazia essas transações aí e transformava em espécie quando o dinheiro voltava. Também parte do mesmo princípio dos meus colegas, que fez errado tem que pagar, tem que prestar contas, sim. Mas a gente anda numa situação um pouco complicada nesse país, porque em quem você acredita? E que história, o que está acontecendo, né? Como disse meu colega, entra um governo, sai outro, é mentira, é enganação, é um passando a perna no outro. Agora o Exército está envolvido nessa situação também. Não sei, eu me sinto um pouco perdida, né? A gente busca N informações e lê bastante para tentar concluir alguma coisa, mas realmente sempre mora na interrogação. Não dá para ir nem para um lado nem para o outro aqui, como algumas pessoas acham, né? Que você é direita, esquerda. Não, isso não tem nada a ver. Acho que é parte de você ser honesto e a gente poder crer em algo, em alguém. Gilmar Ferreira, em quem acreditar? No atual governo do Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, ou no ex-governo de Jair Bolsonaro? E Gilmar tem mais, porque o entorno ali do Bolsonaro já reconhece o efeito político devastador sobre esse desdobramento dos casos das joias sauditas. Não é questão de acreditar ou não no governo Lula ou acreditar ou não em Bolsonaro. É caso de justiça. É caso que precisa ser investigado. Bom, eu não sei por que as pessoas confiam tanto no Bolsonaro. Na pandemia, ele disse que era uma gripezinha. E milhares de pessoas morreram por causa dessa gripezinha. Depois ele veio com a história que a vacina poderia dar problema. Ficou comprovado que a vacina não dá problema. Pelo contrário, foi através da vacina que hoje nós podemos circular novamente. Depois ele contou uma historinha para todo mundo que as pessoas iam passar fome, que aqui ia virar uma Venezuela e que a economia não se recupera. Mais uma vez foi comprovado que a economia se recupera. Então, por várias vezes, o Bolsonaro faltou com a verdade. Agora, em relação se ele cometeu ou não algum crime, não me compete a julgá-lo ou não. Compete ao Poder Judiciário verificar, ter as provas e analisar. Não compete ao governo Lula ou ao outro governo. Compete à Justiça. Eu acredito que a Justiça vai fazer a parte dela. Se ele for culpado, que ele pague pelos seus atos. É isso que eu penso. Emerson Celestino, voltando ao debate para você de novo. Mais uma vez, o assunto das vacinas voltam ao debate. Eu não vou nem entrar no detalhe de vacina, né? Porque os estudos aí estão para comprovar. É só ler, né? Talvez não tenha entendimento disso. É só para falar da respeito que ele falou, por que as pessoas ainda confiam no Bolsonaro. E eu vou responder, eu confio no Bolsonaro porque ele foi o único presidente a bater de frente com o sistema. Ele foi o único a trazer Deus, pátria e família para o debate. Né? Ele foi o único, por isso que as pessoas confiam nele, porque ele não tem mancha, né, de corrupção na sua biografia, por enquanto. Né? Então, por isso que as pessoas ainda confiam no presidente Bolsonaro e não passa pano para ladrão. Né? As pessoas de bem não passam pano para ladrão. Lá, Emerson. Não ficam falando de inflação, está baixando, preço do combustível com 24% de defasagem do petróleo. Né? Vai cair uma hora, vai estourar, essa bomba vai estourar. Então, não é assim. Confio no Bolsonaro, continuo confiando, mesmo porque não dá para confiar no Xandão. Edivaldo Magro, o Bolsonaro ele tem a biografia
impecável? Absolutamente, é um santo, vai ser o São Bolsonaro. São Bolsonaro? Também disse meu amigo que a justiça tome conta disso e resolva esse problema. Mas eu quero responder aqui para minha colega de bancada a respeito da questão dos presentes. Existem os chamados presentes personalíssimos, né? Se você fizer uma caixa de bombom, uma gravata, e aí o presidente pode levar. Essa lei é de 2002. Havia uma fronteira, né, nesse episódio. Aí, em função dessas joias aí, eu vi algumas mudanças nesses protocolos e até foi cortado mais ainda, foi apertado mais a régua. Né? É natural que você receba uma suposta, né, vou me referir àquelas joias que supostamente custariam 16 milhões de reais e o presidente levou para casa. Vou deixar claro aqui que, né, deixar isso apenas como indício de não é uma evidência todas comprovadas. Então, há uma fronteira. Eu acho que a partir do momento que você troca um presente com um outro líder, você recebe uma gravata, você vai levar para a tua casa sem problema nenhum, uma caixa de bombom. Agora, quando recebe presentes tão fora da casinha assim, eu acho que eles devem até devolver, acho que ainda deve ser aceito. Vai lá, Edivaldo. Né? Porque é só um salamaleque da diplomacia entre países. E quanto ao relógio, que é um Rolex, não é um valor desse de milhões, né? Ele é caro, claro, é um ele tem que ser declarado, ele tem que ser declarado ao patrimônio da União, ele deve ser colocado no acervo da União, e eu acredito que, na minha opinião pessoal, deveria ficar no acervo da União e não se levar para casa, porque eu acho que um Rolex também... levar para casa, vale nem quanto? Depois. Exatamente, também eu gosto de ficar fica lá, ali, patrimônio fica da União. Ali. Chegou o próximo, pode usar. Exatamente, Tá e nesse período aí que fica no acervo da União. Gilmar, 15 segundinhos pra gente encerrar o assunto. Rabo de galo aí para rapaziada.